Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. E hoje, é claro, sexta-feira, sextou. Verdade que a semana foi bem curta, né? Começou a partir de quarta-feira, para falar a verdade. E eu sempre digo que o país começa a funcionar de fato depois do carnaval. E se essa máxima for verdadeira, ao que tudo indica, vai ter muito trabalho daqui para frente. Afinal de contas, esse começo de ano já não começou muito fácil, né? Que o diga lá no interior de São Paulo, no litoral paulista, aquela tragédia que choveu mais do que se esperava por um ano inteiro, e deu no que deu. E aí a gente, se puder prestar solidariedade, se puder ajudar a família, com certeza isso vale a pena, tá certo? Mas, gente, em Porto Velho, teve a nossa banda do Vai Quem Quer, foi muito animado, muita gente. Depois de 2 anos, foi super divertido o desfile, todo mundo participou, as fotos não negam, quem estava lá, com certeza confirma, né? Mas o ano começou, 2023, e eu estou aqui com uma pessoa que, com certeza, aqui em Porto Velho, ela é uma referência na política, na área acadêmica, já foi candidato, e veio aqui conversar um pouco conosco, falar um pouco sobre essa conjuntura política local, nacional, falar um pouco sobre a questão dos autistas, que é uma questão que precisa ser debatida na nossa sociedade, e ele encampou essa luta e veio aqui conversar conosco. Estou aqui com o professor universitário, advogado, Vinícius Miguel. Vinícius, mais uma vez, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, Ivan. É um prazer estar aqui no Conexão. É um prazer visitar o Rondônia ao Vivo. Sou sempre muito bem recebido pelo Paulo Andreoli, pelo Felipe Corona. Eu sempre gosto de lembrar, o Felipe Corona estudou comigo na escola Dom Bosco, né? Dom Bosco, Colégio Dom Bosco. Hoje, finado Colégio Dom Bosco. Uma pena, né? Lamentavelmente, né? E lamentavelmente no sentido porque os colégios salesianos sempre foram uma referência muito boa de educação, de ensino, de filantropia, né? Devo muito a cada um dos professores daquele período. Lembro até hoje da tia Laide, minha professora da 4ª série, e todos os demais professores que passaram ali, né? Professor Tadeu, professor de matéria, de geografia. Nossa, quantos professores, e alguns que infelizmente até já faleceram. E aí a gente estava falando aqui com uma colaboradora de vocês, a Cassandra, né? O irmão dela, o Luciano, na época eu acredito que ele estava só começando, talvez fosse até estagiário, foi meu professor de filosofia ali na 7ª, 8ª série, depois a gente se tornou amigo. Então, assim, isso é muito legal. Mas então é sempre uma satisfação estar aqui, Ivan, e obrigado pelo convite. Vinícius, você é uma pessoa muito conhecida aqui em Rondônia, mas tem muita gente que não te conhece. Quem é o Vinícius Miguel? Eita, eu me recordo da primeira vez que a gente fez uma entrevista aqui ao vivo e você fez essa pergunta. Eu falei, olha, talvez a gente deva perguntar pro meu terapeuta, você lembra disso? Eu não me conheço. E eu acho que é um pouco isso. O Vinícius é um pouco de muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas inquietações. Por formação, eu sou formado em Direito e em Ciências Sociais, né? Desde 2008 eu sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tenho muita satisfação disso. Assim, meu trajeto pessoal se funde muito com esse trajeto acadêmico e profissional, né? E aí eu trabalhei em vários locais aqui, fui professor da Faculdade Católica de Rondônia. Deixo um abraço para o Fábio Reck, para o Pedro, né, que hoje está lá à frente ajudando a conduzir os cursos. Até ter ingressado na Universidade Federal de Rondônia, ou ter reingressado já na condição de professor, né? Sou professor lá desde 2011, como professor primeiro substituto temporário e depois no segundo concurso, 2012, como professor efetivo. Então já passei dos 10 anos de efetiva cátedra lá. E um pouco isso, eu falava, né, o meu percurso se funde com o magistério, com a educação, nos vários graus e dimensões, né, o ensino na graduação, na pós-graduação, em instituições privadas, mas nos últimos 10 anos, como eu disse, vinculado sobretudo ao nosso ensino público federal. E fiz, em 2018, eu concluí o meu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, na área de ciência política, e é um pouco isso, né, tem você falou, né, uma referência. Agradeço isso, sempre tive uma atuação nessa temática de diversidade, inclusão, direitos humanos, né, para muito além desses discursos rasteiros e pulverizados de
né? Eu estava me recordando, né? Tem pelo menos 10 anos que também, né, atuando em uma série de órgãos e instituições, a gente fazia uma série de intervenções no sistema psiquiátrico, hospitalar e não hospitalar, aqui em Rondônia. Então, assim, essas discussões de saúde mental sempre foram algo que me moveram, me comoveram e me atravessaram, seja como um objeto de pesquisa, mas muito além de um objeto, entender que existem pessoas, sujeitos, famílias, afetos, carinhos e necessidades de se olhar, de se pautar, de trazer essa discussão. Então, é um pouco isso. Diferente até, né, às vezes, o lado Vinícius, que foi candidato, acaba se tornando mais conhecido e visível, mas tem uma série de outras camadas aí que não precisa ser um arqueólogo, não precisa ser um psicólogo para se debruçar, né? O Vinícius sempre esteve aí e o Vinícius sempre foi esse sujeito incômodo, inquieto e irrequieto e talvez até em algum grau provocador das estruturas políticas e econômicas aí colocadas. Tá certo, joga em várias frentes. Vinícius, você falou usar a palavra que foi candidato. Pois é, você participou da última eleição como candidato a deputado federal. Qual foi a lição que você tirou dessa última eleição? Sempre a gente já tirou alguma coisa. Ah, sim, sempre. Eu diria que a grande lição é que sobretudo para um virginiano, né, as coisas não podem ser feitas de última hora. Até tiveram várias reviravoltas, vários movimentos, né, que não dependeram tão somente de mim ou tão somente de um partido. Acho que fica uma lição propositiva, que é que os partidos e os candidatos precisam se reorganizar, além do planejamento, precisam se reorganizar. A cláusula de barreira, a vedação de coligação ou vedação dos efeitos de coligação para os cargos proporcionais, no caso então vereadores, deputados estaduais, deputados federais, vai persistir, a não ser que ocorra alguma micro-reforma aí, né, ainda esse ano que vem, e isso significa dizer que os partidos vão ter que se repensar, né, os partidos, os seus dirigentes partidários e os candidatos e candidatas. Então, assim, são alguns aspectos que vieram para ficar, que estão restringindo o número de partidos políticos. Isso é uma reflexão que, para além de muita gente, né, numa corrente dominante da ciência política, do direito eleitoral, falar, não, é positivo diminuir o número de partidos. Não sei quantos partidos são bons e importantes para um país de dimensões mais que continentais, como o Brasil, com diversidades étnicas, linguísticas, territoriais, políticas, e pior ainda, em um país dado a uma tendência autoritária, onde pequenos donos de partido dominam e centralizam e dificultam a pluralização, o diálogo. Isso é verdade, né? São pouquíssimos os partidos que fazem eleição para suas executivas estaduais e municipais. A maior parte ficam na mão de velhos grupelhos. Isso não é uma crítica a A, ou B ou C, mas é uma constante, você pode ver. São currais eleitorais também. E é muito difícil, a justiça eleitoral pouco ou nada faz com relação a isso. Os próprios partidos não se debruçam sobre essa autorreforma. É algo bem crítico. E como eu sempre falo, no Brasil ainda é obrigatório uma filiação partidária para ser candidato, para disputar qualquer cargo eletivo. Então você não tem como contornar a unidade partido político, mas quando você ingressa na unidade partido, você tem uma estrutura dura, cristalizada, impermeável a mudanças e que muitas vezes profundamente antidemocrática. Né? Antidemocrática no sentido que você não tem sequer alternância do poder de uma executiva. Então veja que crise aí colocada e que não tem resposta simples, né? Você tem como determinar com que os partidos façam eleições? Tem, mas alguém faz isso? Não faz. Os partidos fazem? Não fazem. A justiça não cobra? E assim se perpetua um ciclo de perversidades político-eleitorais. Tá certo. Vinícius, como é que você está avaliando, você como um cara que um advogado, sociólogo, fez ciências sociais, como é que você está avaliando esse momento político nacional, estadual, local? Ivan, eu tento ser uma pessoa otimista, mas que às vezes é tomado por um profundo sentimento depressivo, né? Eu espero que tenha mudanças, né? Que a gente tenha movimentos mais positivos.
parece ainda, como você falou do carnaval na nossa abertura, que o ano não começou para muitas coisas, né? Sim, o ano letivo começou, a gente já está em sala de aula, né? As coisas estão funcionando, mas os famosos 100 dias ainda não começaram, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer, e parece assim que tanto no âmbito estadual como nacional ainda não teve esse grande movimento, né, de dizer para que se veio as coisas. Mas como você fala, eu sou otimista, ao mesmo tempo eu fico pessimista. Está batendo mais um sentimento de pessimismo ou de otimismo? Hoje eu estou depressivo. Tá certo. Por isso, então falando política, sobre partido, você pretende continuar nessa vida política ou não? Ivan, eu vou dar aquela resposta mais amena. Deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar. Então, isso quer dizer que a porta está aberta, não está trancada. Não tá fechado, né? Aliás, eu nunca... Eu gosto muito de uma música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, né? Eu acho que é um pouco isso, se permitir mudar, modificar, tentar coisas novas, né? Como eu falei um pouco, né? Essa atuação na vida política e social me colocou na vida partidária, né? A vida partidária não me colocou nas outras coisas. E às vezes até uma situação muito tensa para que as pessoas não entendem, né? Eu sigo a vida, né? Então a gente... Ou a vida me segue, não sei bem, mas... É isso, eu retomo, né? Embora tenha sido candidato, aprendi muito com os processos eleitorais, mas eu não vivo da política, eu não vivo de partido, eu não recebo dinheiro de partido político, não recebo dinheiro de políticos. Então, assim, tenho essa certa, não só independência, como essa necessidade também de seguir a vida. Então, né, passou o processo, ou passam-se os processos eleitorais, eu volto para a sala de aula, eu volto para o meu escritório de advocacia, volto a atender com a mesma serenidade, tranquilidade e humildade meus clientes, né, que têm seus problemas, muitos problemas, né, lamentavelmente, né, parte significativa dos problemas que chegam no judiciário são por conta de uma má política, né, um mau atendimento médico, um mau atendimento hospitalar, um mau atendimento da burocracia estatal. Então, é um pouco isso o Vinícius, né? Não que ele seja vários ou fragmentado em caixas, mas é que passa o processo, eu sigo a vida, eu não fico, né, à mercê, né, de um cargo buscando espólios e migalhas. Ainda bem, né? Com certeza. Vinícius, quando você analisa a política no nosso país, esse discurso de ódio que se enraizou na nossa população, que tudo agora, pelo menos algum tempo atrás, se resumia na bala, no tiro, esse estímulo ao armamento. Na tua opinião, é possível parar isso ou é algo que já vai ficar e nós vamos ter que conviver com essa situação, com pessoas com esse tipo de pensamento? Ivan, aliás, bola dentro, né? O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, com o professor Silvio Almeida, criou essa semana um grupo de trabalho para tratar exatamente de discurso de ódio e propor políticas públicas para essa temática. Eu acredito que é possível mudar. Se a gente instituir uma violência, um ódio, um racismo, uma discriminação, também é possível reverter esse processo. É claro que isso não é simples, é preciso pensar em muitas frentes, é preciso pensar em uma cultura de paz, é preciso pensar como que você leva uma comunicação não violenta para as escolas, para as instituições, como é que você trabalha. E tudo isso que eu estou falando é pensado por vários organismos, a própria Organização das Nações Unidas discute isso, né? Então, como que você faz esse atravessamento de resolução pacífica de conflitos? Então, tem uma série de terminologias aí e práticas, não são só discursos, mas práticas que a gente precisa colocar em marcha dentro de escolas, dentro de entidades comunitárias, religiosidades, né? As religiões, do mesmo modo que algumas praticam discursos de segregação, de discriminação, elas podem propor uma fala, uma pregação de paz, de pacificação, de inclusão.
Então isso tudo é importante e é preciso. E eu acredito sim que é possível reverter, não à toa. Aliás, a gente já trabalhou lá na universidade mesmo, por um período a gente teve um curso de extensão pautado na discussão de comunicação não violenta. Há uns 2 anos atrás, junto com a professora Arneide Bandeira Semin, a gente teve um trabalho sobre cultura de paz também com os estudantes. Então, assim, é possível, né, reverter. É demorado, nada é fácil, né? E ainda mais é difícil quando a gente fala, tem algumas coisas que a gente não consegue, que a gente não olha, mas que a gente não consegue tirar da nossa história. Um período, né, de séculos de escravidão, por exemplo. Se a gente pensar, eu sempre digo 2 datas, paradigma. 1789, Revolução Francesa na Europa, né, o marco da declaração política de direitos do homem e do cidadão. E 100 anos depois, 1888, a gente ainda tinha escravidão no Brasil. O último país a abolir. Então, e que ainda se falam em números recorde a cada ano de trabalho escravo aqui no Brasil. Exato. Então, essa lógica de tratar o outro como objeto, como assujeitado, né, objeto de uma violência colonial, uma violência imperialista, isso é permanente e a gente precisa barrar isso em todos os momentos. Olha só o tratamento que nós damos, inclusive, às nossas populações indígenas, né, os nossos povos indígenas. Falar em indígena já é invocar uma série de preconceitos, a gente não consegue nem olhá-los como titulares de direito, a gente olha com racismo, com discriminação. É só olhar, inclusive, os comentários que saem a cada notícia envolvendo qualquer coisa de povos indígenas aqui do Rondônia ao Vivo, ou poderia ser de qualquer outro veículo de comunicação. Então, assim, é preciso um pouco de esforço e de uma política ativa que fale, olha, a gente pode ter uma cultura de paz, a gente pode ter uma defesa do Estado de Direito, a gente pode ter práticas de uma comunicação não violenta, de outros modos de resolução de conflitos e que passem por essa pacificação das relações sociais. Tá certo. Falar em discriminação, você encampou uma luta em prol dos autistas. O que te levou? Ivan, eu diria que assim, a pauta, o atravessamento de saúde mental, isso é até uma coisa que né, sempre estive nessa temática há muito tempo, como eu falava, há mais de 10 anos, né? Se buscar lá no Google, procurar meu nome, né, 10 anos atrás, já vai ver que eu estava envolvido em uma série, né, não só de eventos seminários, como de intervenções, como eu falei, de debates, da construção de casos concretos. Isso é uma coisa bem importante. E esse atravessamento com a temática, assim, com muito orgulho, eu faço parte de uma organização local, aqui o Centro de Defesa da Criança e Adolescente Maria dos Anjos, possivelmente uma das organizações que trabalha com direitos de infância e juventude, infâncias, adolescências e juventudes há mais tempo, mais de 30 anos. Cheguei a ser da coordenação nacional da ANSED, né, que é uma Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e Adolescente, algum tempo atrás. Então, assim, sempre estive nessa pauta, não é algo que eu abracei, né, momentaneamente. Agora, é um público que a gente tem tido uma série de discriminações, não que sejam mais graves ou menos graves que outros públicos, mas é muito notório atualmente, inclusive essa incompreensão, né? É definido como um transtorno, né? Por uma série de entidades psicológicas e que tem muita incompreensão. Esse talvez seja o melhor termo. E aí recentemente a gente teve, né, até consignar aqui o elogio do Dr. Peterson, que é o presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB, né, uma série ele conseguiu catalisar uma série de denúncias de negativas de matrícula nas escolas, tanto do município como do estado. Hoje, até trazendo aqui assim, em primeira mão, tenho levantado uma série de dados sobre isso. A gente tem uma negativa histórica de atendimento. Se você solicitar uma informação para a Secretaria de Estado de Saúde, eles não têm um fluxo para dizer como que é o atendimento de uma pessoa com deficiência e mais ainda uma pessoa com autismo. Se você pedir esses dados para o Detran, olha, quais são os profissionais credenciados para dar um laudo, para assegurar algum direito, como isenção de PVA ou de ICMS na compra de um veículo para uma pessoa, um cuidador de uma pessoa com autismo, você não vai ter essas informações.
E aí a gente volta para aquilo que a gente falou um pouco, né? O Estado é um grande violador de direitos. O Estado tem uma política ativa de exclusão, de segregação, de discriminação. Isso é muito lamentável. Isso tudo que eu falo, eu consigo documentar. É muito lamentável, inclusive, né? E eu falei dessa compilação de dados recentemente, né, nos últimos 3, 4 meses, solicitei alguns documentos, informações, dados do próprio estado de Rondônia. Não tem nenhuma política ativa para pensar a política de inclusão, nem na saúde, nem na educação. Como eu disse, um oceano de águas turbulentas, onde velejam as famílias e as pessoas autistas com profundas trovoadas, né, quase que em maremotos. Aí, e é preciso enfrentar isso, né? Inclusive, registrar aqui o agradecimento, aquela cobrança da taxa do RG, que vinha sendo feita, uma cobrança de R$ 153 pela SESDEC, no nosso estado de Rondônia, depois que foi publicado um texto de minha autoria sobre isso, né? Um texto denúncia, acabou levando né, um efeito dominó, vários outros organismos da imprensa veicularam, e o próprio estado de Rondônia acabou se manifestando claramente, dizendo que não era bem assim, que se alguém pagou, eles iam devolver o dinheiro. Extinguir a taxa. Dizem, né, falaram que, né, não iriam cobrar e que estava sendo um erro. Né? Agora, de erro em erro, quantas pessoas têm direitos negados? Né? E aí é fácil para os agentes públicos, e eu falava isso nesse meu texto, né? É muito fácil as famílias de pessoas com deficiências, de um termo mais geral, ter que contar com, né, se espera que tenham uma resiliência sem tamanho, uma paciência desmedida, como se fosse a própria Madre Teresa de Calcutá e a Monja Coen juntos, né? Você precisa de paciência. Quanto se exige um pouco de proatividade e de envolvimento do próprio Estado e seus agentes para fazer cumprir direitos fundamentais. Tá certo. Eu ainda quero falar um pouco mais sobre essa questão do autismo, tá? Mas vamos dar 3 minutinhos aí para o nosso intervalo e já a gente volta para essa conversa aqui que está muito agradável. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com incrível. Traz Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. O mundo passou por mudanças e se reinventar foi necessário. Por isso, quem sempre cuidou de você, agora tem muito mais para oferecer. A Amiron Saúde agora é mais. Mais produtos, mais rede, mais hospitais, mais telemedicina, mais benefícios, porque a Amiron é mais que um plano, é cuidar bem. A Amiron Saúde só tem uma. Não se deixe enganar. 34 anos em compromisso com Rondônia. Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia, o melhor na ciência, o melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilíngue. Hi, to speak English like that, you need to come to Sapiens. So, come! Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música, aprender sobre finanças, controlar emoções, soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser, mas para ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens. Alô, criançada! Vim ver de perto onde em breve será instalado o navio pirata. Isso aqui é lindo mesmo. O restaurante, os campos, as quadras, o riacho, os quiosques, as piscinas. O lugar mais divertido da região ficará ainda mais completo. Vem aí,
o fantástico navio pirata. Tá esperando o quê, marujo? Seja um sócio do Tênis Club. Ser feliz é maior onda. Chegou o super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, área externa e até na casinha do Totó. Plano top, plano premium e o plano extreme com até 1 GB. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão. E aí, meu caro internauta, estamos de volta para continuar essa conversa aqui com o Vinícius Miguel. Vinícius, continuando esse nosso bate-papo, nós estávamos falando sobre autismo e as dificuldades que os autistas enfrentam no dia a dia. Não só isso, como a família, na verdade. Então me diga uma coisa, além dessas que você falou, quais são as outras que mais impactam a vida deles? Eu acho assim, uma coisa que acaba compreendendo parte significativa, 1/3 do tempo semanal de uma criança é a própria questão da educação. Então não basta, a gente, como eu mencionei, tem tido muitos casos de negativa de matrícula, discursos de discriminação, como aquele caso que ganhou a mídia, né, de uma senhora falando, não tem lugar para criança especial, que inclusive é uma nomenclatura equivocadíssima. Mas não basta somente você promover a matrícula. E tanto na rede pública como nas instituições privadas, a gente precisa começar a falar do suporte aos professores, às professoras, né? Eu sou do magistério, né? Tenho formação em licenciatura e é dramático isso, porque você receber um estudante a depender da necessidade de suporte que ele tenha, é algo que você precisa ter condições para isso, você precisa ter um acompanhamento terapêutico, você tem que ter um suporte psicopedagógico, e a maior parte das escolas não oferecem isso. E aí ficam lá as professoras ou professores à beira da loucura. Essa é a verdade, sem ter como dar conta de tudo aquilo, o que pode ser uma experiência muito ruim. E aí acaba promovendo aquele discurso de que, olha, tá aí, ó, tá vendo? Tem que ter uma escola especial, separada. Agora imagine você se a gente falasse de uma escola separada para negros e brancos, ou uma escola separada para, sei lá, meninos e meninas. Isso pareceria chocante, né? Agora você acha que porque a pessoa tem alguma deficiência intelectual, física ou neurológica, ou do neurodesenvolvimento, como é o caso aqui muito específico do autismo, você acha que você pode falar em segregação. Não é a melhor alternativa, não é a melhor opção. Você tem que equipar profissionais da educação, escolas, de condições para isso. E aí eu retomo aqui falar da nossa legislação federal, que fala que é obrigatório ter a presença de assistente social e psicólogos nas escolas, e que isso é 100% descumprido aqui no estado de Rondônia, né? E você não vê qualquer movimento dos sistemas de garantias de direitos, isso, né, voltando naquele momento depressivo, né? Você não vê o parquê estadual, o órgão do Ministério Público questionando e cobrando isso ao Estado. Cadê, né? Movimenta, precisa contratar profissionais. Então, essa é uma outra violação de direitos das nossas crianças que acontece, né? A negativa do acesso à educação e, quando não, uma inclusão pro forma, meramente documental. Não, matriculou. E aí a criança fica lá dentro da escola, às vezes pouco ou nada aprendendo, pouco ou nada interagindo em termos de construção de vínculos sociais, de relações interpessoais, que também é um papel da escola, né? Não é somente aquele modelo de conteúdo. Às vezes exposta a uma bullying, né? E aí a gente volta para aquele tema de cultura de paz, como é que você tem
esse entrecorte disso dentro das escolas, com a interseccionalidade de crianças com deficiências, crianças com o autismo, né? Crianças autistas. Então, são essas negativas. E a questão da saúde, né? Você conseguir um atendimento diferente do mundo da micronotícia publicada em sítio eletrônico oficial do estado de Rondônia, uma permanente restrição de acesso. Uma mãe, um pai conseguir uma consulta com um pediatra, com um neuropediatra, com um psiquiatra infantil, na busca por um diagnóstico, na busca por um laudo, na busca por encaminhamentos para terapêuticas ou vias medicamentosas, se for o caso, é uma via crucis, um caminho excruciante, que é uma verdadeira tortura, um massacre, né? A gente tem uma fila de espera enorme. E aí, de novo, né, fica aqui esse meu apelo, né? Os órgãos fiscalizatórios precisam atuar, a gente precisa, né, solucionar essa fila de espera enorme, essa negativa de acesso que existe do próprio caminho. E mas um laudo, um diagnóstico não muda. Muda, você possibilita ter acesso a direitos, você possibilita, lamentavelmente, tá? Porque ainda existe esse modelo médico-cêntrico, hospitalocêntrico, né? Você precisa de um laudo do médico, o que é uma incoerência, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como as convenções internacionais relacionadas a direitos humanos de pessoas com deficiências, falam em um modelo biopsicossocial, então é para muito além do exclusivamente biológico. O bio é menor, mas você tem negativa se você tiver, por exemplo, um laudo de um outro especialista em diversidade e inclusão, como um sociólogo, como um terapeuta ocupacional, como um fonoaudiólogo, ou até um psicólogo, um neuropsicólogo. Não, tem que ser um modelo médico, com carimbo do CRM. O próprio estado de Rondônia faz isso, né? No caso, por exemplo, do IPVA, que eu falava, do ICMS, não basta um, tem que ser 2 médicos. Um verdadeiro absurdo, um disparate, uma ilegalidade sem tamanho, além de uma burrice. É para não procurar mesmo. É para não procurar. Se o Estado não consegue ofertar um profissional, vai oferecer 2, então se torna o próprio acesso a um diagnóstico um privilégio de quem pode pagar, o que é lamentável, é uma desgraça. É essa a verdade. E é essa desgraça que o Estado de Rondônia condena as famílias das pessoas com deficiências. Isso precisa ser dito claramente. É um Estado, como eu falei naquele artigo, é um Estado que ativamente odeia as pessoas com deficiências e seus familiares. É isso, não tem outro nome para isso. É puro ódio. Vinícius, você falou em questão do autismo, do autista dentro de uma escola, de ter profissionais preparados para atender aquele aluno. A pergunta que faz é a seguinte: a Secretaria de Educação tem verba exclusiva para isso, que não são usadas? Tem. Inclusive, nos últimos movimentos, foi autorizado o uso dos recursos do Fundeb para o pagamento do psicólogo, da psicóloga na escola. Então, você poderia usar esses recursos para esse tipo de custeio, né? E, claro, não é só acompanhamento psicológico. Você precisa ter uma equipe psicopedagógica, você precisa de pedagogo, você precisa de psicólogo, você precisa de assistente social, você precisa de uma série de outros profissionais que façam esse envolvimento, até para não ficar, como eu falei, uma bomba relógio para estourar no colo da professora, da coordenadora pedagógica, como acaba sendo. Que não estão preparadas. Sim, né? E nem tem obrigação de estar preparado o tempo inteiro. Se espera e aí falando, né, um desabafo aqui como professor há bastante tempo. Todo mundo quer dar pitaco na educação. Agora, olhar de verdade, com uma posição de aprendiz, de humildade, falar, vamos entender o que é que está acontecendo aqui com esses profissionais da educação, ninguém faz. E se espera muito, se quer poderes sobre-humanos do educador, né, da educadora. Você quer que ele seja capaz de ensinar, de planejar, de preparar a aula, de aplicar prova, avaliar, que a avaliação não é só aplicar prova, a avaliação é um processo muito mais amplo, quer que a gente se envolva com a comunidade, quer que a gente pesquise, quer que a gente estude permanentemente, se capacite, qualifique de forma continuada, esteja atento às TICs, né, às tecnologias da informação e comunicação, às novas tendências da internet, da educação. É impossível isso. É impossível tudo isso de uma professora, de um professor. Ainda mais que né, a esmagadora maioria ainda precisa ter mais de um contrato para poder dar conta do básico da sua vida, né? Então, enquanto não fizer um recorte aí bem ampliado de tudo isso, de olhar nas condições remuneratórias, na condição de ter apoio psicopedagógico, e isso tudo como uma política de Estado,
realmente vai continuar sendo um processo bem sôfrego, bem difícil. Com certeza tem muito que andar nesse campo. Vinícius, agora, em relação às pessoas com deficiência e o trânsito, como é que está essa questão hoje? Ivan, é bem tocado nesse assunto aqui, né? Eu sei que o nosso programa vai ao ar para o mundo todo, mas aqui em Porto Velho, a Secretaria Municipal de Trânsito tem até um ponto de avanço muito interessante, que você consegue solicitar toda a documentação pela internet para obter o cartão especial, a licença que permite ter estacionamento. Embora tenha um problema que exige o laudo a cada 3 anos. E eu até tive uma conversa muito amorosa com o Dr. Vitor, que é o secretário, estava à época, eu não sei qual a posição atual dele, mas secretário adjunto de trânsito, e eu falei, olha, preciso olhar isso, né? Afinal, por exemplo, autismo não se cura, então 3 anos você tem que renovar o laudo, né? Um diagnóstico, isso é absurdo, uma deficiência física qualquer, né? Um braço, uma pessoa que não tem um braço, o braço não vai crescer, isso é óbvio, isso chega a ser patético, ridículo, mas para a burocracia municipal, não, parece que tem que ser a cada 3 anos. Provar que você está sem braço. Provar que está sem braço. Como eu disse, né? É uma política da estupidez. A maior deficiência, é importante sempre marcar, é a deficiência dos gestores públicos. Né? E isso sem capacitismo, é uma deficiência de empatia, uma deficiência de se colocar no lugar do outro e pensar em rearranjos, em redesenhos institucionais, em outras formas de fazer que sejam mais acessíveis. Inclusive não devia, assim, sem esgotar muito, mas a Secretaria Municipal aqui de Assistência Social, se eu falei que a própria Secretaria de Trânsito aceita essa entrega de documento toda online, para você fazer a carteira de identificação da pessoa autista, o município não aceita, nem o Estado, não aceitam a entrega da documentação online. Então, olha a distorção. E aí, né, dependendo do grau de suporte de uma pessoa autista, né, se for um caso mais... não é uma nomenclatura que eu gosto, mas um autismo mais severo, uma criança que precisa de cuidador, você exigir que o pai leve ele para o município, leve ele para o Estado para fazer um documento, é todo um tormento. Então, por que não facilitar? Por que não colocar online? De novo, por um processo de má vontade do gestor público. E aí eu faço a súplica, me convençam do contrário, né? Vamos lá, SESDEC, vamos lá, SEMASF, me convençam que não é má vontade, que vocês podem fazer melhor, que vocês podem ofertar um atendimento mais acessível, mais compreensivo, mais amigável para as pessoas com deficiências e suas famílias. Por enquanto, a demonstração é outra. Triste, digo isso com o coração apertado. É uma demonstração de má fé, de má vontade dos gestores públicos. Eu fico pensando, Vinícius, como é que fica muitas vezes para um pai, os pais, digamos, talvez só a mãe, muitas vezes só a mãe solo, como é que fica muitas vezes para levar uma criança autista, com autismo severo, como você falou, para vacinar? Para ir no posto de saúde, como é que fica? Ele não vacina por isso também, né? Não vacina, exatamente, não fica. As pessoas se cansam de lutar, se cansam de tentar conseguir um mini direito, porque imagina, se você tem uma fila enorme, você não consegue passar por um médico para conseguir um diagnóstico, ou se já com o diagnóstico, para conseguir uma renovação desnecessária, mas necessária para essa burocracia infernal, do laudo, né? Renovar o laudo. Aí você espera meses e meses, né? Não consegue. Você vai lá, junta as economias, faz uma vaquinha, paga uma consulta particular para conseguir esse laudo. Você não vai atrás. É muito custoso. E aí você entra numa fila de negações de direitos, né? Qual o direito que foi primeiro negado? O da educação, o do atendimento preferencial, o da saúde, e no fim das contas você fica sem nada. É isso, de fato, né? Não se existe uma política de diversidade e de inclusão. É triste, é desesperador. Eu gostaria, assim, aliás, fica uma dica aqui, ó, vamos fazer um Big Brother do Rondônia ao vivo, pegar esses secretários de estado, de município e colocá-los para acompanhar as famílias, para ir lá na fila, ver como é que é, chegar no posto de saúde e ver que não tem vacina, chegar lá no Detran e ver que você não consegue sequer ser atendido, chegar lá na Cefim e se deparar com um vazio de informações que não tem muita clareza num site, e você vai lá, ninguém sabe para onde, quem é que informa. E claro, faça-se aqui a ressalva, tem profissionais
em todos os órgãos que trabalham muito arduamente por isso. Mas, na prática, você não tem uma política de Estado de inclusão. Você não tem uma política de diversidade e inclusão, né? Como a gente fala. Você não tem uma política de acessibilidade. Não tem. É essa a verdade. Você tá me lembrando, Vinícius, uma passagem de um jornalista numa entrevista com o ministro da Economia, falando sobre os aumentos, que o pão ia aumentar. Isso há muitos anos, muitas décadas atrás. Aí o repórter perguntou, você sabe quanto é que custa o pão? Aí o cara ficou calado, não sei. Pois bem, então é isso que o povo sofre. Sim, né? Fica aqui, né? Secretários municipais, secretários de Estado. Inclusive, isso é lei, tá? Isso não é a cabeça perturbada do Vinícius, né? Fala o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fala em você ter políticas de participação. Quando foi que o município ou que o Estado chamaram uma audiência pública para conversar, né, com essas mães, né, com pais, são guerreiras. Com profissionais da saúde, que também pode ter uma escassez, né, severa em alguns casos, né? Então não tem uma política de inclusão, não tem uma política de participação, não tem coisa alguma. É lamentável. Vinícius, agora, para reverter uma situação como essa em relação às pessoas com deficiência, tanto os autistas como com outras deficiências, o que seria preciso por parte do Estado? Se aproximar mais desses grupos? Ivan, a gente poderia pensar em uma série, aqui vou confidenciar, isso aqui talvez seja um exercício mais de uma imaginação sociológica. Tem uma série de medidas que poderiam ser pensadas. A primeira delas, uma política afirmativa clara, com uma criação de uma secretaria, tanto em âmbito de Estado como de município, que pense e discuta deficiências. Que discuta todos esses aspectos, inclusive interseccionalidade, por exemplo, infância, saúde mental, aí no caso do autismo, que pense, por exemplo, na política de inclusão de pessoas com surdez, né? Enfim, os vários recortes que você possa ter. Então, a criação de uma secretaria especial que possa pensar isso. Isso tem um aspecto simbólico, e claro, que se coloque pessoas com deficiências ou seus familiares nesses postos, porque é uma categoria política importante, né? Isso não é algo somente cristão, né? A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender e olhar esse problema e falar, olha, isso aqui é bruto, igual eu falei do laudo com validade de 3 anos. Eu não sei qual foi a cabeça maluca, uma cabeça, sei lá, não sei qual o termo exato para isso, a cabeça perversa, talvez, que pensou isso e não percebeu que é difícil você ter mero laudo a cada 3 anos. Então eu preciso me submeter a uma fila interminável que o próprio SUS não oferece para mostrar que eu não tenho uma perna, que eu não tenho um braço. Isso é absurdo, isso é absurdo. Então, uma secretaria eu acho que seria o primeiro ponto. O segundo aspecto, colocar em efetivo funcionamento os conselhos. Por exemplo, no âmbito do Estado, a gente tem um que funciona muito mal, infelizmente, que é o Conselho Estadual de Pessoas com Deficiências. E aí pensar nessa transversalidade desse tema nas outras políticas, como, por exemplo, na política de saúde, na política de educação, pensar em parcerias. O Estado do Pará fez uma coisa maravilhosa nessa temática, fez uma parceria com uma universidade federal de lá, que acho que é a Universidade Federal Rural da Amazônia, não é o UFPA, eu não lembro exatamente. E eles fizeram uma parceria que a universidade ajudou a mapear e colocar bonitinho todo o fluxo, o endereço, num site, onde é que você atende, onde é que tem escola, onde é que tem o CAPES, onde é que tem, né, informações básicas à disposição do cidadão. No estado do Paraná também teve uma outra atuação que o próprio governo do estado colocou. Você faz toda a emissão do RG com identificação de autismo pela internet. Você simplesmente manda lá a documentação, faz um upload lá no sistema e você recebe o RG na sua casa. Então, assim, você pode ter uma série de pequenas medidas que surgem a partir de um diagnóstico de um problema da política. Mas quem é que vai dar esse diagnóstico? Porque hoje não tem nenhum setor, seja Estado, seja municípios, seja ARON, aí um apelo, né? Associação Rondoniense de Municípios, Assembleia Legislativa, vamos pensar isso, vamos trazer essa discussão, né? E colocar, olha, porque a partir do lugar do outro, né, do lugar de fala, da representatividade, dessa sensibilidade,
que também não significa excluir aqueles que não possam estar nessas condições, você pensar em soluções a partir do caso concreto. Ó, tem esse problema, como é que soluciona? Soluciona aqui. Né? Então acho que só aí já é um repertório de ideias, além de incorporar isso no cotidiano, né? Pensar que inclusão, que acessibilidade tem que ser algo permanente. E já que a gente falou de política eleitoral, né, até pouco tempo atrás foi uma novidade você colocar o intérprete tradutor de Libras nos programas eleitorais. E passou. E depois a legenda, eu não lembro qual veio antes, mas simultaneamente a legenda com audiodescrição. Hoje ninguém questiona. Qualquer partido político sabe que precisa ter. Então, por que você não pode pensar em outras coisas, né, inclusive com tecnologias assistidas, com outros mecanismos, essas formas de fomentar a inclusão e a defesa de direitos de pessoas com deficiências também? Tá certo. Vinícius, vamos fechar aqui. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos internautas. Eita, um recado? Bom, gente, antes de tudo, aí a gente passando o período de carnaval, vamos nos cuidar. Acho que esse é um ano que é o primeiro ano, de fato, aí pós-pandemia, né, com de fato uma tentativa de controle, de mitigação da transmissão. Então a gente tem que seguir tomando cuidado, observando as recomendações de saúde. Voltando, a gente acabou não abordando essa pauta, né, Ivan, mas falar de vacinação, atualizem a carteira de vacinação, tem uma série de outras moléstias e doenças que podem ser prevenidas com vacinação. Vacinas são seguras, vacinas salvam. Não é só a vacina de Covid aqui que eu estou falando, de uma série de outras doenças. Quem tem criança em casa, primo, sobrinho, filho, filha, levar para vacinar também. Vamos deixar as crianças também protegidas. Então, acho que esse é o meu recado. Vinícius, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui conosco. Com certeza, as suas ideias merecem serem ouvidas. Eu acho assim que quem está comandando o Estado, algumas secretarias, deve se aproximar mais de pessoas como você, se aproximar mais dos próprios grupos de mães que trabalham com deficientes, porque são pessoas que a gente, quando você fala em discriminação, eu lembro que eu não posso falar assim, isso não me interessa, porque quem é negro também é discriminado. Então, a discriminação, eu vejo assim que ela muda só de campo, mas ela é uma discriminação e tem que ser combatida. Amigo, sucesso, hein? Obrigado, Ivan. Fica com Deus. Você também. E para você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua audiência. Aproveita o final de semana. Agora, por favor, não me apronta para não virar matéria no Plantão Rondônia ao Vivo. Aliás, daqui a pouco tem Plantão Rondônia ao Vivo às 17 horas. E mais à noite, às 19 horas, tem a TV Caboquinho. Tá certo? Um grande abraço e até mais.